Olá pessoal, professor Marcelo Nunes de novo aqui. Hoje nós vamos fazer a questão 119 da prova verde do Enem 2024. Essa questão aqui ela é bastante interessante e porque ela fala sobre reciclagem de alumínio, o minério que é utilizado para produzir alumínio, mas vocês vão perceber que a gente vai precisar saber regra de três e usar notação científica para poder resolver essa questão. Olha só, Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é o Al2O3, óxido de alumínio, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 quilos de bauxita 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. Essa informação é bastante importante para a gente conseguir resolver essa questão aqui. E olha só, o Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. Segundo a associação aqui, a Abralatas. O país obteve um índice de reciclagem de 97,4%, de um total de 4,0 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Então, isso aqui é uma observação importante. Então, a gente não leva em consideração a tinta, algum outro metal que está colocado ali, porventura colocado, a gente vai considerar que ela é totalmente feita de alumínio. Levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Bom, como eu disse, para a gente resolver isso aqui, resolver essa questão, a gente vai precisar se lembrar dessa primeira associação aqui, ó. 50 quilos de bauxita produzem 10 quilos de alumínio. Vamos colocar aqui embaixo. Então, 50 quilogramas de bauxita produzem 10 quilogramas de alumínio, beleza? Bom, essa aqui então é uma relação 5 para 1, ou 50 para 10, 5 para 1. Então, assim, cada 5 porções aqui de bauxita, né, vai formar uma porção de alumínio. Então, é essa relação que a gente vai precisar usar. Então, aqui, qual outra informação que o exercício traz para a gente? Que 97,4 de um total de 4,0 vezes 10 a 5 toneladas são, foram recicladas. Né? Então, a gente vai usar esse valor aqui, né, para descobrir qual é o valor de bauxita que deixou de ser extraído. Se a gente fosse fazer o cálculo aqui usando esse 97,4 e para descobrir qual o valor exato, mas ele não quer, o exercício não está pedindo um valor exato, ele está pedindo o valor mais próximo, então a gente não vai precisar fazer o cálculo certinho. Então, o que a gente vai ter que considerar? 97,4 é praticamente 100%. Não é 100%, mas é muito próximo de 100%. Lembra que o valor é mais próximo? Então a gente vai fazer o cálculo imaginando ou colocando esse valor aqui como se ele fosse 100%. Tá? Então, qual foi o valor em toneladas de alumínio, de latinhas de alumínio que foram comercializadas? A gente vai colocar desse lado aqui, ó, 4,0 vezes 10 a 5 toneladas. Então, quanto de bauxita deixou de ser extraída? Agora a gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. 1 vezes x, 5 vezes 4. Então, a gente vai ter que x é igual a 5 vezes 4,0 vezes 10 a 5
toneladas. Bom, a base 10 a gente vai manter ela aqui, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20. Então dá 20,0 vezes 10 a 5 toneladas. Tá vendo que aqui nas respostas, nenhuma delas está usando duas casas decimais antes da vírgula. Estão usando apenas uma casa decimal. Então eu vou trazer essa vírgula daqui para cá. Então vou colocar x é igual a 2,0 vezes 10 a quanto? Bom, eu andei a vírgula da direita para a esquerda uma casinha, diminuí esse valor aqui em 10 vezes, né? Ele passou de 20 para 2, então eu vou aumentar aqui o valor da base 10 de 5 para 6. Então vai dar 2,0 vezes 10 a 6 toneladas. Qual o valor mais próximo aqui dessas alternativas de 2,0 vezes 10 a 6? Então a gente tem 1,0 vezes 10 a 4, 3,9 vezes 10 a 5, 5,0 vezes 10 a 5, 1,9 vezes 10 a 6, 2,0 vezes 10 a 7. Então o valor mais próximo é o valor da alternativa D, 1,9 vezes 10 a 6 toneladas. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, o que é interessante dessa questão é a gente não precisou se atentar à fórmula, apesar de ter sido colocado aqui a fórmula, né, do óxido de alumínio, de, esse valor aqui exato, 97,4% desse total. Então, como é um valor aproximado, a gente fez apenas uma relação matemática entre a quantidade de bauxita que é necessária para produzir uma quantidade específica, né? A proporção entre bauxita, que é o minério, do alumínio propriamente dito. E aí, pessoal? Ajudou vocês? Vocês gostaram? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um like para fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço para vocês.